Apocalipse 20, versículo 6, o texto nos diz: bem-aventurado, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Podemos assentar. Nós começamos essa série de estudos sobre o tempo do fim, lá no primeiro domingo do mês passado, quando nós ministramos sobre o princípio das dores e afirmamos que aquilo já tem sido cumprido. Os princípios das dores já se tornaram uma realidade entre nós. Depois ministramos sobre o arrebatamento da igreja, que é iminente, irmãos. Tudo indica isso, né? Esse G20 que se reuniu lá na Europa, os 20 principais países, eles entendem que dentro de 30 anos, se não resolver o problema ecológico, o mundo não aguenta. E não vai resolver. O ser humano é muito difícil. O que vai resolver é a volta do Senhor e o estabelecimento do milênio que nós vamos ver aqui. E, na sequência, ministramos sobre a grande tribulação. Terrível, escapa da grande tribulação. Serão 7 anos de horrores. Se no arrebatamento teremos 7 anos de festa no céu, com as bodas do Cordeiro, na terra teremos 7 anos de sofrimento terrível. No domingo passado, ministramos sobre a volta de Jesus à terra. No final da grande tribulação, Jesus volta para derrotar o anticristo, o falso profeta, amarrar Satanás e julgar nações. Será um período complexo. Hoje nós vamos ministrar sobre o milênio, e no próximo domingo nós vamos encerrar. Nós vamos fazer 2 ministrações juntas, são ministrações que não são tão compridas. Vamos falar o juízo final e a vida eterna. Bom, né? Ouvir sobre o juízo não é tão bom, mas a vida eterna é algo maravilhoso. Mas é bom você ouvir sobre o juízo, para você saber como será. Então, hoje, nós estamos falando do milênio, período de preparação para o estado eterno. O milênio vai ser um período dessa transição do mundo antigo para o novo mundo, diferente de tudo que aconteceu, e necessário. Imagina você se a gente chegasse no final desse ano e falasse: atenção, vamos entrar no milênio. Não dava, né? Essa transição seria muito complexa. Ou melhor, vamos entrar na vida eterna. Não dá para entrar. Teria que passar pelo milênio. Teríamos que ter um tempo de paz. Os governos apregoam isso. Vai haver paz, mas não há paz. Vai acabar a corrupção aumenta. Vai ter ali a solução para o problema lá do Oriente. Não tem a solução para o problema do Oriente. Não tem. Eles continuam brigando. A China e os Estados Unidos vão fazer paz. Pode esquecer que não vai dar certo. Por quê? Porque o ser humano é complicado. Então, logo após a grande tribulação, Jesus volta. Mas qual é o Jesus que volta? O Jesus que está à direita do Pai. 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Vírgula, Jesus Cristo, homem. Impressionante Paulo quando escreve isso a Timóteo. Jesus já tinha ido para o céu, estava no céu. Mas Paulo fala, o mediador é Jesus, homem. Então Jesus está no céu hoje, com um corpo glorificado. Se você ler Apocalipse capítulo 1, você vai ver o encontro de João com Jesus ali, e ele caiu como morto ao ver Jesus, tamanha glória de Jesus no céu. Uma glória excepcional. Mas é o Jesus da terra que foi glorificado. Ele continua sendo o nosso Senhor, o mesmo que passou por aqui, mas foi glorificado. Então, aquele Jesus voltará. Então, Jesus que passou por aqui 2000 anos atrás, voltará. A precisão das datas é um tanto complexa, especialmente até o dilúvio.
até aquele dilúvio, né? Mas há um pensamento que até o dilúvio nós tivemos em torno de 2000 anos. Do dilúvio até o nascimento de Jesus, mais 2000 anos. Aí, esse segundo período com datas mais precisas. De Jesus até aqui, mais 2000 anos, são 6000 anos. Tem pessoa que fala, isso aqui aconteceu bilhões de anos, isso aí é a loucura das loucuras. O mundo, a notícia que se tem de terra, são 6000 anos, próximo disso. O calendário judeu está próximo do ano 5700, mas as datas não são tão precisas. Então, 6000 anos. O 7º 1000 anos, ou milênio, esse 7º, seria o ano do descanso, né? Deus criou o mundo, em 6 dias descansou no 7º, né? O 7º. Esse milênio seria o 7º milênio. Até isso tem muito a ver com a palavra de Deus. Muito a ver com a palavra. Então vai ser um período maravilhoso. Você estará no milênio? Quem estará? Quem poderá estar? Como será? Quem vai governar? De onde? Onde estará o trono do governo? Vamos ver nessa noite, antes da Santa Ceia. Então veja bem ali. Feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? Arrebatamento. No arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz Paulo. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Esta é a primeira ressurreição. Nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro e vamos festejar no céu. A primeira ressurreição. Também se inclui nessa primeira ressurreição salvos do período da grande tribulação. Teremos salvação, só que a salvação lá será pela dor. Hoje nós somos salvos pelo amor, pela graça, pelo favor de Deus. Lá a salvação é pela dor. O anticristo vai estar dominando. Se alguém falar, eu creio em Jesus, morreu. Vai sofrer e morrer. Poderá ter salvação? Poderá e terá, mas será terrível. Aí nós vamos ver lá em Apocalipse aquelas almas que foram decapitadas pela palavra de Deus, dizendo, até quando não julgará, Senhor? Aquelas almas são salvos da grande tribulação. Eu espero que você não seja salvo ali, fique salvo no arrebatamento. Mas aquele povo se inclui nessa primeira ressurreição. O que vai acontecer com eles? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. O que é a segunda morte? É ser lançado no lago de fogo. Essa é uma segunda morte, só que é uma morte que não termina. É uma morte para sempre. Lançado no lago de fogo. Terrível, né? Então, o que vai acontecer? Por exemplo, quando Deus criou o ser humano, Ele criou todas as coisas, céus, terra, fez separação, dia e noite. Depois a Bíblia diz que Deus criou os animais. Tudo foi criado por Deus. Mas quando Deus quis fazer com que aparecesse o ser humano, a Bíblia não diz que Ele criou. A Bíblia aparece ali até uma revelação da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aparece a Trindade ali. E Deus, quando Ele criou as coisas, Ele criou. Haja isso, haja aquilo, surge os animais. Os animais, por exemplo, têm a vida limitada a esse mundo. Quando Ele criou o ser humano, Ele formou ali o Adão e Eva, vai sair de Adão. Mas quando Ele cria ali o Adão, a Bíblia diz que Ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Deus soprou no ser humano. Sabe o que significa isso? Deus passou para o ser humano da sua eternidade. Deus passou para o ser humano a sua essência, impressionante. Por isso que a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os animais são do mesmo jeito sempre. Você nunca viu um animal progredir, construir um carro, fazer uma coisa assim, você nunca viu.
O ser humano, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, vai fazendo, fez um avião, foguete, vai para outro planeta. Por que isso? Porque o ser humano recebeu o fôlego de vida no sopro de Deus. Deus, naquele momento, estava passando para o ser humano algo extraordinário. Quando ele passa o fôlego de vida, ele passa da sua própria vida. Deus é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Ele é o que é, ele mesmo diz, eu sou o que sou. Ele se revelou a Moisés e Jesus vai falar isso. Ele passa da sua própria vida para o ser humano. Eu tenho duas notícias para vocês aqui. Uma muito ruim, péssima, e uma muito boa, ótima. Qual que vocês querem primeiro? A ruim? Péssima? Então eu vou dar essa para vocês. Quando ele passou da sua eternidade para o ser humano, aqueles que não se convertem, aqueles que não têm Deus na vida, aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que são obstinados ao pecado, não vão morrer definitivamente nunca. Morre aqui, depois vai ter o juízo final, que nós vamos tratar no domingo que vem, e depois do juízo final, essas pessoas não poderão estar com Deus. Nunca optaram estar com Deus. Por outro lado, ele não tem uma morte que liquida. Tem gente que crê, morreu, acabou, não existe mais, não. Aquela pessoa, ou aquelas pessoas, ou aquela multidão de pessoas, infelizmente, estarão para sempre no lago de fogo. Então, a segunda morte é no sentido de um sofrimento. A Bíblia, Jesus falou sofrimento eterno, onde o bicho não morre, o fogo não apaga. Quem vai estrear o lago de fogo? Eu falei no domingo passado. Anticristo é o primeiro a ser jogado no lago de fogo. Até agora, quem morre sem Cristo fica no Hades. Vocês se lembram daquele rico que estava no Hades e pedindo, pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na minha língua. Nem pediu um copinho de água não, só a ponta do dedo. Está lá na... E Abraão falou assim, não dá para passar para aí, nem de vocês passar para cá, não dá para resolver isso. E ali, o próprio Hades, lá no final do Apocalipse, diz que o Hades vai ser jogado no lago de fogo, depois do juízo final. Então ali, imagina o sofrimento. Ali no Hades, aquele homem rico que morreu sem Deus, estava desesperado. Você imaginou o anticristo é jogado no lago de fogo, em primeiro lugar, depois vem o falso profeta. Satanás é amarrado por 1000 anos, e nós vamos ver que no final ele vai para o lago de fogo. Depois tem o juízo final, e quem não for salvo, quem for julgado, vai para o lago de fogo. Então a péssima notícia é que ele não vai desaparecer. Triste, né? Quando eu prego isso, eu fico triste, porque o ser humano sem Deus vai viver sem Deus. Apesar que um dia alguém falou, o verdadeiro inferno já é viver sem Deus. A ausência de Deus junto a uma pessoa, já é um lago de fogo. Porque Deus é tudo de bom. A presença de Deus que traz o prazer para a nossa alma. Então ali, aquelas pessoas sem Deus, condenadas, vão ficar a eternidade. Agora, como é que vai ser isso? Não sei, mas a Bíblia fala isso. Eu tenho que ensinar para vocês isso. Por que não dá para acabar? Quando Deus criou Adão, ele passou da sua essência, da sua vida. Ele é eterno, ele passou essa eternidade para nós. Então, existe uma eternidade sem Deus. Agora, a ótima notícia, excelente notícia, é que aqueles que são salvos, que se convertem, que vivem com Deus, viverão para todos sempre. E melhor do que isso, viverão com Deus. Essa nova terra, esse novo paraíso feito será extraordinário, maravilhoso, excepcional. Nós vamos chegar num lugar, ruas de ouro, aquelas casas extraordinárias, nós vamos estar ali. E quando alguém chegar, vai perguntar, quanto tempo fica aqui? E alguém vai responder, para sempre. O que é para sempre? A nossa mente limitada hoje não consegue entender, não consegue aquilatar. Porém, quando nós chegarmos lá, nós vamos entender
eu viverei para todo sempre como meu Deus vive. Não é maravilhoso isso? Essa é a ótima notícia. Então eu te aconselho, fica firme com Deus. Pegou na mão do Senhor, não larga. Vai com Ele. O desejo de Deus é que todos estivessem com Ele para sempre. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra. Deus tem prazer na conversão da pessoa. Então é o seguinte, Jesus volta, anticristo, falso profeta, lago de fogo, nações julgadas. Há um pensamento que na grande tribulação 2/3 da terra vão perecer. Você imaginou? Hoje nós temos aí pouco mais de 7 bilhões. Então, praticamente 5 bilhões de pessoas vão desaparecer da terra. Diz que o sangue vai chegar aos freios dos cavalos. Imaginou ali? A grande tribulação, o final será assim. Infelizmente é isso. Aí Jesus volta e ele vai para Jerusalém, vai ter uma renovação naquela cidade e ele vai estabelecer o seu reino milenar. Esse é o milênio, o 7º milênio, eu creio assim, o reino milenar. E vamos ver quem vai participar, como é que vai ser esse milênio. Amém? Vamos lá, diga assim, o milênio. Então é um período de preparação para o estado eterno. Uma transição do mundo antigo para o novo mundo. O novo mundo é o eterno, que vem depois. Esse milênio é uma transição. Você vai ver agora que o milênio é maravilhoso. É o sonho de consumo de qualquer um de nós. É o milênio. Então vai ser diferenciado. E vamos ver quem vai participar. Será que vamos participar? Veremos agora. Vamos lá, diga assim, classes de povos, participantes do milênio. Os que voltarão com Jesus à terra, mas já com corpos incorruptíveis e imortais. Veja bem, na volta de Jesus, a Bíblia diz que nós voltaremos com Ele. Naquele texto anterior, o texto que eu coloquei ali, diz o seguinte, olha, é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus. Está falando dos salvos, sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele, Cristo, os 1000 anos. Então nós, a igreja arrebatada que seremos, nós voltaremos com o Senhor e seremos os seus sacerdotes. O povo vai se relacionar com Cristo por meio de nós. Seremos os sacerdotes e vamos reinar com Cristo. Aqui a pessoa pode passar por prova, por luta. Quando nós voltarmos, nós vamos com corpos totalmente diferenciados, incorruptíveis. Paulo diz em 1 Coríntios, esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Nós vamos ter corpos incorruptíveis. O que é incorruptível? O nosso corpo hoje vai envelhecendo, fica doente. Aquele novo corpo não vai envelhecer, não vai ficar doente. Nós vamos ser o mesmo para sempre. Quando a gente for arrebatado, nós vamos receber um novo corpo, aí não vai ter pessoa defeituosa. Creio que não vai ter o mais alto, o mais baixo. Eu creio que nós seremos pessoas de uma aparência boa, todo mundo vivendo o melhor. E lá no arrebatamento, lá nas bodas do Cordeiro, nós receberemos esses corpos incorruptíveis e imortais. Já não morreremos mais de forma alguma. Seremos seres espirituais, mas com corpos maravilhosos, e nós voltaremos, viremos com o Senhor. Os anjos virão, mas os anjos têm uma outra missão. A missão de governar a terra é para a igreja junto com Jesus. Quem mais estará aqui? Os povos naturais, em estado físico normal, como hoje, vivendo na terra. Os judeus, que não vão morrer na grande tribulação, vai morrer judeu demais na grande tribulação, mas quem ficar vai ter privilégio. Jesus vai reinar lá de Israel. A jurisdição de Israel vai ser aquela pensada desde o início e prometida para Abraão. Então vai ser muito maior do que hoje.
será maravilhosa. E os judeus que estarão lá serão privilegiados, e os judeus no mundo também. Gentios poupados no julgamento das nações. Quando Jesus voltar, 2/3 perece durante a grande tribulação. Aquele 1/3 que ficar, estarão vivos, estarão participando do milênio. Se voltasse hoje, seria aí próximo de 2,5 bilhões de pessoas. É muita gente no mundo. E o povo nascido durante o milênio. No milênio vai nascer gente. Vai nascer. Então teremos ali esses grupos de pessoas que vão participar do milênio. Nós com corpos glorificados, sem a limitação física que temos hoje. Amém? Diga assim, a maldição da terra é tirada. Veja bem, quando Adão pecou, a terra foi amaldiçoada por causa dele. Adão e Eva pecam, a terra é amaldiçoada. Olha aqui Gênesis 3, 14, 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da vida. É difícil entender como a serpente deu lado para o diabo entrar, mas o diabo convenceu Eva para aquela situação usando uma serpente, e a serpente passou a rastejar, comer pó. A cobra tem essa vida, foi uma maldição. E ali aparece um texto, né? O primeiro evangelho, o próximo evangelho, a primeira palavra de salvação está em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, está falando com Satanás aqui, e a mulher, vamos pensar em Israel, podemos aplicá-la para a igreja. Entre a tua descendência, o anticristo, e o seu descendente, Jesus. Quando Deus falou com Abraão que na descendência de Abraão seria abençoado o mundo, o Isaac é um protótipo de Cristo, é um tipo de Cristo, o Isaac. Mas o verdadeiro descendente é Jesus. Jesus é o descendente. E ele vai nascer em Israel, descendência de Abraão. Então Jesus é o descendente. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, Satanás e Israel, entre a tua descendência, o anticristo, e o seu descendente, Jesus. Este Jesus te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Satanás fere Jesus. Quando Jesus veio aqui, em razão do pecado da humanidade, ele vai ferir Jesus. Ele vai sofrer como ninguém sofreu na terra. Jesus teve o maior sofrimento, ele sofreu por nós. Ele vai ter um sofrimento incrível. E aqui Satanás vai atacá-lo o tempo todo. Então é ferir o calcanhar. Jesus chega a morrer, mas ressuscitar. Só que Jesus vai esmagar a cabeça da serpente. Vai ferir a cabeça. Satanás será vencido por Cristo Jesus. Jesus morre, ressuscita, desce às partes inferiores da terra, como diz Apocalipse 1. Ele toma as chaves da morte e do inferno, que estava com Satanás. E com a volta dele, ele começa esmagando a cabeça da serpente. Ele começa no anticristo, falso profeta, e no final do milênio, Satanás. Jesus vai ter a vitória completa. Então isso aqui é a primeira revelação da nossa salvação. Mas a terra amaldiçoada, você quer ver que ainda? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será por marido e ele te governará. Veja bem, não era para ter dor. Quando Deus cria Adão e tira Eva, não tinha dor, não tinha sofrimento, eles não passavam por isso, ninguém levantava com dor de cabeça, com dor disso, doente, eles tinham uma vida boa. O pecado causou tudo isso, e agora a mulher teria filhos com dor. E Adão disse: visto que atendesse à voz de tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. O pecado dele amaldiçoou a terra, e depois Caim vai matar o seu irmão, sangue caindo na terra. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Olha,
Não era para o homem ter fadiga, não era para ter dificuldade, não era para ninguém ter crise financeira, não era para nada disso. Então, um sofrimento incrível, né? Veja bem no milênio, a terra passou a produzir cardos e espinhos aqui. Não era para isso. O homem passou a comer o seu pão no suor do seu rosto, luta. Os animais também foram postos debaixo dessa maldição. Toda essa ferocidade dos animais aconteceu em razão da maldição na terra. Romanos 8, 19, 22 nos diz, a criação ficou sujeita à vaidade. Olha ali, geme e está com dores de parto até agora. Anela pela manifestação dos filhos de Deus, nós que viremos no milênio. Porque então será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vai acontecer isso no milênio. No milênio a terra será renovada, será abençoada, o mundo será glorioso. Vai ser bom estar lá no milênio. Veja bem, quando o último Adão tomar posse do seu reino e se manifestar com os seus, a maldição será toda tirada. 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz assim, visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem, o segundo Adão, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O primeiro Adão cedeu ao pecado para o diabo, caiu, foi expulso do paraíso. O segundo Adão, Jesus, que veio na mesma condição do primeiro, sem ter ali o pecado consigo, ele vai vencer Satanás, vai vencer o pecado, vai vencer a morte, agora ele nos leva de volta ao paraíso. Amém? Então a maldição da terra será tirada. Você quer ver bem? Os animais e répteis perderão sua ferocidade e deixarão de ser carnívoros no milênio. Olha aqui o que vai acontecer. O lobo habitará com o cordeiro. Dá para pensar um lobo e um cordeiro? O lobo é pedrador do cordeiro. E o leopardo se deitará junto com o cabrito. Tudo que um leopardo anseia hoje é um cabrito passar na frente dele. O leão novo e o animal cevado andarão juntos. Leão, animal cevado juntos. E um pequenino os guiará. Uma criança vai guiar todo mundo. Vai pegar na barba do leão e levar para onde quiser. Não vai ter mais esta ferocidade. Olha o milênio como vai ser. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. Leão e um boi deitado ali no mesmo lugar. Que coisa. Isso aqui foi quase 8 séculos antes de Jesus nascer. Isaías vai dizer isso. Isaías lá atrás vai trazer isso. É maravilhoso, irmãos. Olha como é que vai ser o milênio. Vai ser um tempo de paz. Tudo que foi apregoado pelos políticos, que nunca aconteceu, vai acontecer no milênio. A criança de peito brincará sobre a toca de uma áspide. Olha aí, cobra ali, não tem problema. E o já desmamado meterá a mão na cova de um basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A criança vai brincar com a cobra, não tem ferocidade, não pica, não vai, não acontece. Então o milênio vai ser assim. Não é um sonho isso? E a gente ali, com corpos glorificados. A terra será renovada. Isaías 29, 17 diz, porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em um pomar? Aquilo que era estéril como deserto. E o pomar não será tido por bosque. Tudo produtivo, tudo maravilhoso. O deserto se tornará em campo fértil, não há produção de nada no deserto. Isaías 35, 1 e 6 diz, o deserto e a terra se alegrarão. Olha aí, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Aquele deserto vai se tornar totalmente produtivo, tudo ali. Hoje você passa no deserto, não tem nada. Você vai lá no Oriente, você encontra alguns desertos assim.
Os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará. A saúde vai dominar as pessoas no milênio. Pois águas arrebentarão no deserto, muita água no deserto, hoje não tem água, e ribeiros no ermo. Olha aqui, a terra toda maravilhosa, tudo correndo do jeito que se sonhou. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, é o mesmo texto, faia é uma grande árvore. Em vez de ter um espinheiro, vai ter aquela árvore frondosa. O mar morto se transformará em mar vivo. O mar morto é o seguinte, lá em Israel é um país assim que não é largo, é estreito, não é tão comprido. Você com um carro bom, em 1 hora e pouquinho você atravessa de um lado, e um pouco mais de 8 horas você vai do sul ao norte. O Monte Hermon está lá em cima, no final de Israel. O Monte Hermon é muito alto. Não somente no inverno, mas qualquer tempo que você chegar lá, você vai ver gelo, tão alto que é. É impressionante aquele monte. E aquele gelo derrete e vai descendo. Então o Rio Jordão nasce ali. Tem algumas outras afluentes que nascem ali. Mas o Rio Jordão é o famoso, que nasce junto ao Hermon daquele gelo derretido. O Rio Jordão. E o Rio Jordão vai descendo lá do norte, vai descendo. Quando chega ali em Nazaré, Cafarnaum, ele vai formar um grande lago. Um grande lago. E aquele lago de água doce, onde Jesus passava, onde os discípulos ali pescavam, né? Chamado Mar da Galileia. Chama de mar, mas é água doce. Chama de mar porque tem ali ondas, tem ali a maré. Mas é um lago enorme. Quando você vai lá hoje, você tem que ir de barco para um lado ou outro. Então aquele Rio Jordão, com pequenas outras nascentes, forma aquele mar enorme. E ali a água doce, tem peixe demais. Aquele mar recebe do Jordão e dá, porque o Jordão depois continua. Para naquele mar, depois desce, aí embaixo você vai encontrar o Jordão saindo daquele mar e descendo até lá no sul. E vai descendo. Quando chega lá no sul, vai formar ali um novo mar, chamado de Mar Morto. Por que Mar Morto? Porque não tem vida no mar. Mais ou menos 30%, próximo de 30% do mar é sal, por isso que não tem vida nenhuma. É grande aquele mar. Só que aquele mar tem um final, ele não vai desaguar em lugar algum depois. É grande, é o mar. Então há um pensamento: Mar da Galileia recebe água e passa água à frente, tem vida. Mar Morto recebe e não passa, não tem vida. Isso é apenas uma aplicação. Mas o Mar Morto, você pode entrar no Mar Morto. Quando você vai lá, você fala, eu vou dar uma mergulhada, não faça isso, porque tem ali 30% de sal, então não dá para fazer isso. Mas se você quiser levar a Bíblia e ler uns capítulos da Bíblia, ou qualquer outra coisa, dá para deitar em cima do Mar Morto. Você deita, você fica assim, você solta o corpo, você vai em cima. Quando eu estive lá, eu fiz isso, né? Pastor é muito curioso, né? Eu e quase todo mundo estava lá. Então a gente chega lá, o Maurício fez isso ou não? Não sei. Fez também, não, mano? Então ali você solta o corpo, e o teu corpo vai, e você não afunda. Ninguém vai morrer afogado no Mar Morto. Quiser ler um jornalzinho, melhor ler a Bíblia, né? Então você fica ali. Aquele Mar Morto, que hoje é morto, não tem vida, vai ser renovado totalmente. E vai produzir vida. Olha como diz ali. O versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, eis que saía águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado da casa do sul. Agora olha o versículo 9. Toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Vai sair um rio do templo do Senhor, que vai descer, e esse rio vai purificar o Mar Morto. O Mar Morto hoje, que não tem vida, olha, onde chegar essas águas, tornarão saudável a do mar. Aquela água do Mar Morto vai ser saudável,
e haverá toda sorte de criatura. Então, além do deserto produzindo, o Mar Morto hoje, que nos serve para muitas coisas, o sal é usado ali, mas está longe de qualquer outro mar, será uma nova situação, terá vida, muita vida. Não haverá mais guerras. Já pensou? Que sonho é esse? Não tem guerra no milênio. Olha, as riquezas do mundo libertado não serão usadas para acarretar destruição e miséria. Hoje, os países ricos usam aquilo para destruir. Miqueias 4,3 diz: Ele julgará, ele, Jesus, entre muitos pobres, e corrigirá nações poderosas e longínquas. Esses converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a fazer guerra. Sem guerra. Milênio, 1000 anos de paz, sem guerra, sem violência, sem maldade. Vai ser bom demais. Muito bom, muito bom. Isaías 2,4 diz: Ele julgará... não, é o mesmo texto dali. Vamos em frente. Prevalecerá a autoridade e presença de Cristo, a paz e a justiça entre as nações. Zacarias 9,10 diz: Destruireis os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele, Jesus, anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Jesus vai estar governando sobre tudo e sobre todos. Então não haverá mais guerra, far-se-á um desarmamento, que é o sonho de hoje, nada de armas, nem serviço militar, não vai haver nada disso. Todo mundo vai fazer outras coisas. A impiedade, a incredulidade, a rebelião não serão toleradas como no tempo da graça. Agora tem uma coisa aqui. Hoje, tem tudo isso de mal, e os governos não conseguem controlar ninguém. A pessoa pode ter rebelião, pode ter violência, pode fazer. Lá não. Lá não poderá haver isso. Então, vai haver ali uma cobrança. Isaías 60, 12 diz: Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todos assoladas. As nações que rejeitarem o domínio de Cristo, vai perecer. Jesus não vai deixar que nada de mal domine. Zacarias 14:17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá chuva sobre ela. Por exemplo, vai voltar a festa dos tabernáculos, dos tabernáculos. Vai acontecer ali. E se uma família, quando fala família, está pensando em nação, não mandar representante, não tem chuva. Vai ter consequência. Anualmente, todas as nações terão que mandar representantes para aquela festa, para que Deus continue abençoando os povos. Vai ter que acontecer isso. A vida será prolongada. Olha aqui, Isaías 65:20 diz: Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. 100 anos é um meninão ali, está tranquilo. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então veja bem, sem as doenças, sem Satanás do mundo, Satanás amarrado, sem doenças, sem guerra, sem comida estragada, sem nada, o povo vai viver. O povo vai viver. Quem morrer de 100 anos é um desastre. Só tinha 100 anos. Há um pensamento teológico de que, como lá no início as pessoas viviam quase 1000 anos, o que mais viveu foi Matusalém, 969 anos. 969 anos. Há um pensamento que no milênio as pessoas poderão viver todo esse tempo novamente. O mundo voltará a uma condição. É possível uma pessoa nascer no primeiro dia e viver uns 1000 anos ali. Quem entrar no milênio, então ali vai ser um tempo de saúde, vida longa.
E vida saudável, que não adianta viver 1000 anos doente. Não, as pessoas terão saúde, vão estar bem, vai ser maravilhoso isso aqui. Diga assim: Satanás é amarrado. Olha ali, Satanás não poderá enganar os homens, logo no princípio é preso, amarrado, lançado no abismo. Apocalipse 22, 3 diz isso. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Aqui é um pensamento que o arcanjo Miguel fará isso. Satanás. E o prendeu por 1000 anos. Vai prender Satanás, vai lançar no abismo, não é no lago de fogo ainda. Vai para um abismo. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Então veja bem, ninguém no milênio poderá falar, até o final do milênio, falar: ó, eu estou fazendo isso porque eu fui tentado pelo diabo. Não, ninguém vai ser tentado pelo diabo. Até o finalzinho do milênio, ninguém poderá culpar. Cada um terá a sua opção de vida. Sem opressão maligna, Satanás estará amarrado e nenhum demônio estará em ação. Veja bem, Isaías 24, 21 e 2. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra, na terra serão ajuntados como presos em masmorra, e encerrados num cárcere, castigados depois de muitos dias. Então todos os demônios, hostes celestes, serão amarradas também junto a Satanás, serão aprisionadas, aguardando o tempo de serem jogados no lago de fogo. 2, os homens ficarão sem a presença de Satanás para induzi-los ao mal. Fica bem certo isso, sem o inimigo para levá-los ao pecado. Diga assim: forma de governo no milênio. Estou quase terminando, irmãos. 1, o milênio será uma teocracia. O que é uma teocracia? Governo de Deus. Governo de Deus. No tempo do juiz, a gente fazia, Samuel teve um governo assim, então Deus governava por meio do juiz. A teocracia, a democracia é o governo do povo, tem a votação, tem as ditaduras, tem outros regimes. Aqui, no milênio, vai ser uma teocracia, Deus vai reinar. E é literalmente, porque Jesus voltará e ele vai estabelecer o seu trono lá em Jerusalém, a teocracia. Gênesis 49, 10, Jacó já profetiza para Judá ali, ó. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Jesus volta, descendente ali de Judá, e Jesus vai ser o grande rei da terra, de toda a terra. 2, a igreja integrará a administração de Cristo. Nós voltaremos com ele e vamos integrar. Apocalipse 2, 26 e 27 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Nós vamos estar entre as nações, governando-as. E com cetro de ferro as regerá, vamos agir com firmeza. E as reduzirá a pedaço como se fosse objeto de barco. O domínio será do povo de Deus com Cristo. Jerusalém será a sede do governo mundial. Isaías 2,3. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Jerusalém vai passar a lei para o mundo. Israel será uma bênção para o mundo. Isaías 27, 6 diz: dias virão em que Jacó lançará raiz, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Onde tiver um judeu no mundo, diferentemente de hoje, será muito bem tratado. De Jerusalém sairão tanto as diretrizes religiosas como as leis civis para o mundo. Isaías 2,2, né? No monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Leis civis e leis religiosas sairão diretamente de Jesus. Por isso que o mundo vai ser bom. Miqueias 4,2 diz ali, muitas nações, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Jacó para que nos ensine. Maravilhoso. Diga assim: o templo milenar será construído nesse tempo, a cidade de Jerusalém será muito ampliada e o templo milenar será construído nesse tempo.
Zacarias 6, 12 e 13 diz: dize-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Isso é Jesus. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios, civis e religiosos. Então, o primeiro templo foi feito por Salomão, lindo templo. Logo após o cativeiro babilônico, eles vão fazer um novo, reconstruir o templo, não com a mesma beleza, mas vai ter um templo. Com o domínio romano, quando Roma domina, eles fazem ali um novo templo, eles vão restaurar aquele templo, e vão fazer um novo templo, fizeram um novo templo, que no ano 70 vai ser destruído. Então, 3 templos já aconteceram. Quando o anticristo dominar o mundo, nos 3 primeiros anos e meio, ele vai fazer um acordo de paz. Eu passei isso para vocês lá, quando eu falei sobre a grande tribulação. Depois ele vai romper o acordo e vai ter a destruição do judeu. Quando ele fizer o acordo de paz, ele vai fazer um 4º templo. Vai ser construído um outro templo em Jerusalém no início da grande tribulação. Com o início do milênio, aí Jesus vai fazer esse 5º e último templo na terra. Teremos esse templo que será o mais bonito, o mais abençoado, o melhor de todos. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar do templo do Senhor. Zacarias 6,15. Nações vão estar ali cooperando. Todo mundo vai querer fazer parte dessa construção. Na descrição do templo milenar não consta a presença da arca, porque o próprio Senhor Jesus estava presente, não precisa de arca. A arca é Jesus, ele estará ali presente, literalmente, então não precisa de arca. Alguns sacrifícios serão restaurados e observados por Israel com a participação dos gentios. Isso como memorial de Jesus. Para o povo relembrar o que Jesus fez, alguns sacrifícios, alguns rituais serão restaurados. Como eu mencionei para vocês, haverá a festa dos tabernáculos anualmente. E todos, Zacarias 14, todos os povos terão que se fazer representar nessa festa, porque senão não terá chuva e terão a consequência. É uma festa extraordinária. Se quem não subir, fala dos egípcios, quem não subir ali, trará contra si a consequência. Então veja bem, a festa será tão linda que os habitantes de Jerusalém, diz o texto ali, vai levar bacias das suas casas para a festa. Então, quem vier de fora, vão usar aquilo que é do povo de Israel. Então, será anualmente uma festa gloriosa, durante 1000 anos essa festa. A parte da igreja, diga assim, a parte da igreja. Diga assim, a minha parte. Reinaremos com Cristo, pois somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos hoje, também com Ele seremos glorificados. Nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos estar com... A parte da igreja é reinar com o Senhor. Reinar com o Senhor. Daniel 7,27 diz, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e o seu domínio, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Nós vamos estar reinando ali. Já pensou? Que coisa linda! Maravilha, vamos estar reinando com o Senhor. Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Jesus falando, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai do seu trono. Jesus hoje está à direita do Pai, está no seu trono, está no céu. E Jesus vai dividir o trono dele para a igreja. Você é a igreja do Senhor, você está contente em servir ao Senhor? Você vai reinar com Ele. Ele vai reinar aqui com o corpo glorificado, nós também. A gente não vai ter a limitação de hoje. Você não pode viajar sem pegar um carro, um avião. Naquele tempo não temos essa limitação. Nós vamos estar aqui como Jesus estará. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. É maravilhoso isso, irmão.
A igreja administrará as bênçãos e o reino, enquanto os que vivem no mundo são objeto das bênçãos. Nós vamos estar reinando e administrando bênçãos para esse mundo. Cada membro da igreja tomará parte do governo com base na fidelidade do serviço que Deus lhe haja confiado durante a sua vida, né? Veja bem, hoje nós temos uma missão, cada um tem uma missão de Deus. Na sua fidelidade, no seu trabalho, né, na sua produção. Quando a gente for arrebatado, fala ali já de um julgamento, não é condenatório. Ali que nós vamos receber galardões, logo após o arrebatamento, de conformidade com aquilo que se produziu. Produziu. Não significa que alguém que tem um cargo maior, ele terá uma recompensa maior. Depende da fidelidade naquilo para o qual Deus chamou. O Billy Graham faleceu agora, há pouco tempo, quase 100 anos, uma vez ele falou algo interessante. Ele viu algumas coroas no céu, ele estava tendo ali uma experiência singular com Deus. E quando ele viu 3 coroas, e tinha uma que se destacava. E ele falou assim, seria para mim? Todo mundo quer coisa boa, né? E aí o Senhor falou assim, não, aquela maior é para a tua principal intercessora na terra. A intercessora por ele era tão forte, que ela tinha um galardão maior do que o dele. Já pensou isso? Se uma pessoa dedica a interceder, Deus tem que chamar para isso, uma intercessora daquela valer. O galardão é maior do que do maior evangelista do tempo moderno. Olha como Deus age. Então, não é porque a pessoa tem uma função maior que ele vai ter uma recompensa maior. É dentro da fidelidade. Se você tem um chamado, você tem que cumprir. Dentro da tua fidelidade, você vai ter o galardão. E tudo aquilo vai ser usado no milênio e também na eternidade. Aquilo que fazemos hoje faz a diferença lá na frente. Deus chamou você para evangelizar? Vai evangelizar. Chamou para discipular? Vai discipular. Chamou para cantar? Canta. Chamou para pregar? Prega. Aquilo para o qual Deus te chamou, dentro da tua fidelidade, você vai estar juntando o tesouro no céu. E isso você vai usar no milênio e por toda a eternidade. Final do milênio. No final do milênio, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 27 diz assim, quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto. Todo mundo hoje tem prova, desde Adão e Eva tem a prova. No milênio, sem Satanás. O mundo vivendo o seu melhor. Aí Satanás vai ser solto no finalzinho, para provar os fiéis. O pessoal do milênio não vai para o céu de qualquer maneira. Olha aqui, Satanás enganará a muitos e os induzirá a guerrear contra Israel. Olha esse texto, Apocalipse 28 e 9. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Satanás. Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo dos céus e consumiu. Olha, no final do milênio, depois de 1000 anos de paz, tudo de bom, saúde, sem guerra, Satanás será solto e muita gente, muita gente, vai segui-lo e vai lá em Jerusalém guerrear contra Cristo. E ali eles serão consumidos, como diz o texto. Fogo do céu e vai acabar. Olha que loucura. 1000 anos de paz e o povo ainda vai se voltar para o maligno. E ali será o final. Descerá fogo do céu e os devorará. Consumiu, acabou, destruição. E aí Satanás será jogado no lago de fogo. Ele será o terceiro. O anticristo e o falso profeta vão chegar 1000 anos antes. Mas ele vai chegar. Aí nós vamos ter o juízo final. Depois do juízo final, que nós vamos ver domingo que vem, aí todos aqueles vão para o lago de fogo. Aí nós teremos a vida eterna para o salvo. E vamos ver domingo que vem também encerrando isso. Concluindo, o milênio será um período de glória, muita glória. A sociedade ilustre prometida através dos séculos pelos governantes humanos, porém que nunca se concretizou, ei-la que vai concretizar sobre o governo de Cristo. Tudo aquilo que se sonhou vai acontecer. O milênio vai ser
algo maravilhoso. E tudo aquilo é uma preparação. Pastor Reginaldo, pode vir. Uma preparação com a equipe. É uma preparação para a vida eterna. A vida eterna será de muita paz, saúde, perene, graça. No milênio nós vamos estar, os povos vão estar treinando para isso. Será uma preparação para a eternidade. Maravilhoso. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir Jesus, porque somos salvos, amém? Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda.